Pessoal, trago um problema aqui, né, que o objetivo talvez dessa apresentação não é nem o problema em si, né, é a gente se inteirar, né, do princípio da mecânica de resolução, da otimização multi-objetivo, com mais de um objetivo. Veja que até agora nós só tratamos com otimização com um objetivo só, né? São as mono-objetivos. Agora a gente vai ter duas funções objetivas. A gente vai o quê? Otimizar uma e otimizar a outra. Então, o problema é simples de entender também, né? Você tem um veículo e você quer abastecer aquele veículo, né? E o seu veículo é flex. Se ele é flex, você pode abastecê-lo com qualquer percentual, qualquer percentual de mistura de gasolina e de álcool. Então aqui nós temos as nossas variáveis livres. Nossas variáveis livres são o quê? X, quantidade de gasolina que você vai inserir no tanque do seu carro, e Y, a quantidade de álcool que você vai abastecer também. Então X e Y. E nós temos as nossas restrições também. Restrição é o quê? O tamanho do seu tanque é 50 litros. Então X mais Y, né, quantidade de litros de gasolina, mais a quantidade de litros de álcool tem que ser igual a 50. E as restrições de positividade, né? Tanto X como Y tem que ser maior ou igual a zero. E nós temos agora a função objetivo, as funções objetivas. A função que vem, a primeira função que vem à cabeça é o custo do abastecimento. Nós temos aqui 3,69x, que 3,69 é o valor do litro da gasolina. 3,69x mais 2,7, que é 2,70 o litro do álcool, 2,7y. Então esse aqui é a função custo de você abastecer o seu carro. E do outro lado a gente tem o que? A autonomia. A autonomia está relacionada ao consumo do seu carro, né? E o consumo muda de combustível para combustível. A gasolina ela tem uma octanagem maior, né, do que o álcool. Então, por exemplo, aqui o seu carro ele faz 14 km com 1 litro de gasolina e 9 km com 1 litro de álcool. Então a autonomia vai ser 14x mais 9y. Veja bem, isso aí é uma simplificação do problema, né? Talvez isso aqui seja não linear, né? Cabe depois, quem quiser se aprofundar no problema, pesquisar isso aí. Né? Mas aqui o objetivo da gente não é nem o problema em si, é a gente se inteirar dessa otimização multi-objetiva. Então nós temos dois objetivos, o custo e a autonomia. O que vem à cabeça é o quê? Se eu quero minimizar o custo, e quero maximizar a minha autonomia. Se eu quero minimizar o custo e o preço do combustível, o preço do álcool é mais barato, eu vou encher meu tanque todinho em álcool. Então nós temos aqui o custo mínimo 135 reais, que corresponde a X igual a zero, gasolina igual a zero e álcool 50. Essa resposta de custo mínimo, ela vai sacrificar um pouco o quê? A autonomia. Vai sacrificar a autonomia. Do outro lado, nós temos o quê? A maximização da autonomia. A autonomia, o consumo de gasolina a quantidade de quilômetros por litro de gasolina é muito maior do que a do álcool. Então, nós temos um outro ponto de otimização. Se a gente abastecer somente com gasolina, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a autonomia máxima, 700 km. Ou seja, equivale o quê? X50, Y0. Então nós temos aí dois pontos de otimização. Um de custo mínimo, sacrificando a autonomia. Outro de autonomia máxima, sacrificando o custo. A gente pode ver esses dois pontos
nesse gráfico x e y aqui. Aqui nós temos o quê? Onde o x aqui é a quantidade de litros de gasolina e litros de álcool. Aqui nós temos o ponto onde a autonomia é máxima e do outro lado nós temos o ponto em que o custo é mínimo. Então esses dois pontos são os pontos extremos da nossa otimização. No meio desses dois pontos aqui tem infinitos pontos, né? Mas na maioria dos softwares que resolvem isso aqui, ele te dá uma quantidade finita, de pontos aqui. Então, essas respostas aqui de meio termo, que está entre um e outro aqui, elas são até mais importantes, do que os extremos. Então começa-se a configurar aí que o método de resolução multiobjetivo, ele não te dá uma resposta, ele te dá um conjunto de respostas. Para você pegar uma daquelas respostas e o quê? Pensar lá e dizer, essa aqui é que eu quero, essa aqui é que se adapta ao meu cenário. Né? Então, o método de solução multiobjetivo é mais que eles chamam de um método computacional de apoio à decisão. Né? Isso era muito em voga na década de 90, apoio à decisão. Né? MCDA. Né? Então nós temos aqui esses pontos extremos e temos o quê? Um conjunto de pontos de meio termo. Nós podemos fazer aqui uma tabela aqui com alguns desses pontos aqui. Esses pontos aqui são os extremos, né? Nesse ponto aqui, a autonomia é máxima. E no outro extremo, esse aqui se eu usar somente gasolina, e no outro extremo, se eu usar somente álcool, o custo é mínimo. Custo mínimo. A gente tem os dois extremos aqui. E entre esses extremos eu botei alguns pontos aí, né, que satisfaz as restrições aqui, e que tem o valor de custo e autonomia entre os extremos aqui. Destaca-se, esses pontos aqui, esses dois pontos aqui, eles são pontos internos, pontos internos, né? Que possuem o quê? Esse aqui possui uma forte tendência à autonomia máxima. E esse aqui é um ponto interno também, né? É um valor interno, um valor de meio termo, que possui uma forte tendência ao custo mínimo. Então já são o quê? São respostas melhores que os extremos já. Mas é interessante esses dois pontos aqui, que são os pontos de meio termo mesmo. Né? Esses são os pontos de meio termo. Esses pontos aqui de meio termo, esse ponto aqui, por exemplo, 30 gasolina e 20 álcool, ele é um ponto de meio termo com a leve tendência à autonomia máxima. E esse ponto aqui, de 20 gasolina e 30 álcool, ele é um ponto de meio termo com uma leve tendência ao custo mínimo. Então, daí você tem uma série de alternativas aqui que você pode utilizar de otimização. Né? Não só as de extremos, né? São otimização de meio termo. Né? São mais... elas são mais eficientes porque ela tenta otimizar as duas funções ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente tem, concluindo? O método de resolução de otimização multiobjetivo, ele não te dá uma resposta, ele dá um conjunto de respostas. E você vai pegar um ponto ou vários ali daquele conjunto de respostas que mais adeque a teu cenário.